Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, fala conosco. Precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito esteja sobre nós. Que não seja eu, que não seja a minha carne, que não sejam as minhas ideias e os meus pensamentos, mas que seja o Teu Espírito ministrando a Tua palavra, porque aí sim seremos alimentados, edificados, fortalecidos pelo Teu poder. É o que eu te peço, Senhor. Mais uma vez, fale conosco, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Tem uma frase que talvez muitos já tenham visto, e é uma frase famosa entre cristãos, né? Uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, a gente nem sabe se foi ele mesmo que falou a frase. Mas a frase, entre variações, é essa: pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Quem já ouviu essa expressão? E essa frase é atribuída a Francisco de Assis, não sabemos se é dele mesmo, mas essa frase ela aponta para a necessidade de um testemunho pessoal na evangelização, aponta para a importância de um testemunho pessoal na evangelização. Sim, o testemunho pessoal é importante. Nós precisamos mostrar com a nossa vida o evangelho, mostrar com a nossa vida o amor de Deus. No entanto, no último sermão sobre evangelismo, e nós estamos voltando à nossa série sobre evangelização, então hoje é a 7ª mensagem dessa série. Se você não viu nenhuma, tem lá no YouTube da igreja, tem no nosso aplicativo, que você pode baixar também, e também tem no Spotify, você pode ouvir todas as mensagens. Hoje é o 7º sermão. No 6º sermão, nós falamos em como o testemunho nosso é importante no momento de nós evangelizarmos. Eu até citei uma frase, né, de um autor americano que diz: os não cristãos são atraídos primeiramente pelos cristãos e depois por Cristo. Infelizmente, nem todos os cristãos atraem. Então é algo que é importante. Nós precisamos ser pessoas agradáveis, nós precisamos ser pessoas amáveis, para que possamos então ganhar a audiência e falar de Jesus. O testemunho, repito, é importante. No entanto, essa frase que é atribuída a Francisco de Assis dá a impressão de colocar a palavra no segundo plano. Pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Então, nesse caso, eu vou ousar a discordar dessa frase, porque vai ser sempre necessário pregar a palavra, vai ser sempre necessário mostrar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela não pode ser ignorada, porque senão o propósito de sermos amáveis, o propósito de darmos um bom testemunho, vai acabar com as pessoas apenas gostando de nós. Ah, o Guilherme é um cara legal, pô, né, ele é uma pessoa amável, é bom estar perto dele, e só. Quando na verdade eles não precisam gostar de mim. O que eles precisam é conhecer Jesus. O propósito é que eles conheçam a Cristo. Se gostarem da gente no caminho, né, é bom. Mas o propósito é que eles conheçam a Cristo. E Cristo só é revelado na palavra. Então, precisamos de um testemunho, mas também precisamos da palavra. O testemunho sem a palavra é mudo. A palavra sem o testemunho é vazia. Quando juntamos, então, testemunho e palavra, aí sim, nós produzimos o verdadeiro evangelismo, produzimos a verdadeira evangelização, quando unimos o nosso testemunho pessoal com a pregação da palavra. Aí talvez você esteja aí pensando: esse é meu problema, Guilherme. Eu até dou um bom testemunho, mas eu não sei falar, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei como iniciar aí o meu evangelismo pessoal, eu não sei o que fazer. Então, esse texto de hoje vai nos ensinar algumas coisas a respeito de como nós devemos evangelizar. E a primeira lição que nós tiramos desse texto é:
O evangelismo começa com quem está perto. Olha só, versos 35 e 37. No dia seguinte, João estava outra vez em companhia de 2 de seus discípulos. Se eram seus discípulos, eram pessoas que andavam com ele, pessoas próximas a ele, que conheciam ele, que estavam no seu ambiente, no seu círculo de amizades. E vendo Jesus passar, o que João faz? Ele proclama: eis o Cordeiro de Deus. Qual o resultado da proclamação de João? Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Versos 40 e 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Ele foi pregar para quem? Para o seu irmão. A primeira pessoa que ele encontrou depois que ele decidiu seguir Jesus foi seu irmão. E foi para o seu irmão que ele enviou a Jesus. 43 e 45. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, um amigo, não foi um estranho, ele não foi para a praça, ele encontrou um amigo e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, a primeira lição que nós tiramos com esse trecho das Escrituras é que nosso evangelismo começa com os da casa, começa com os nossos amigos, começa com aqueles que estão próximos de nós. Não começa indo para uma praça, não começa pegando uma passagem de avião e indo para a Índia. Nosso evangelismo começa com os nossos, com aqueles que nós já amamos, com aqueles que nós já nos relacionamos. João Batista, ele não estava com estranhos. André não procurou a praça. João falou de Jesus para os seus próximos. E um deles era André. André foi falar com seu irmão. Filipe foi falar com seu amigo. Esse é o caminho natural de nós compartilharmos as coisas boas da nossa vida com as pessoas que estão próximas de nós. Então, se você não sabe por onde começar, comece como a Bíblia começou. Comece por aqueles que estão próximos de você. Comece com os seus círculos de amizade. A evangelização começa onde nós estamos. A evangelização começa com aqueles que nós já amamos. Porque nós vamos aprender a amar outras pessoas. Nós vamos aprender a amar pessoas perdidas, que não conhecemos. Nós vamos aprender a amar pessoas e ter compaixão delas. Nós vamos aprender isso ao caminho. Durante a nossa caminhada cristã, nós seremos ensinados pelo Espírito a amar pessoas que não são amáveis. Mas quando Jesus nos alcança, nós já amamos alguém. Nós já temos amor por alguém no coração. Então comecemos por essas pessoas. Ama seus pais? Pregue. Anuncie Jesus. Ama seus filhos? Anuncie Jesus. Ama seus irmãos? Anuncie Jesus. Ama seus vizinhos? Ama seus amigos? Anuncie Jesus. Conte o que aconteceu com você. Conte o encontro que você teve com ele. Foi isso que eles fizeram. João anunciou o que ele sabia. André anunciou o que ele viu. Filipe anunciou o que ele viu para os seus. Simples. Antes de ter amor pelas nações, antes de ter amor pelos perdidos, você já amava várias pessoas. Então, comece por aí. Ore por eles. Ore por eles e depois diga que está orando por eles. Pai, estou orando por você. Tem alguma coisa que o Senhor queria que eu pedisse a Deus? Mãe, eu estou orando por você. Tem algo que você gostaria que eu pedisse a Deus por você? Comece assim. Introduza a conversa e coloque ela, apresente ela a Jesus. Pergunte pela sua vida, pergunte pelas suas dores. Conheça, ame, ore. Comece por aí. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto.
O evangelismo é movido por entusiasmo por Cristo. João, quando viu Jesus, o que ele fez? Olha aí o texto 36, tem um ponto de exclamação ali no meio. Ele estava andando com os discípulos, viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus. Ele não se conteve diante da visão do Cristo. Ele não se conteve, ele ficou alegre, ele disse: eu preciso anunciar, eis o Cordeiro de Deus. André, quando conhece Jesus e passa ali o dia com Jesus, na casa de Jesus, quando ele chega em casa, quando ele encontra com Pedro, o que ele diz ali, verso 41? Achamos o Messias. Outro ponto de exclamação. Ele chega para Pedro e fala: nós encontramos o Messias. Ele não chega em casa e fala: encontrei um cara aí que é o Messias, né? Passou aí um Jesus. Entusiasmo, alegria, coração ardente. Filipe, quando encontra com Natanael, ele diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Entusiasmo, o evangelismo é movido por entusiasmo. A boca de João, a boca de André, a boca de Filipe falou daquilo que o seu coração estava cheio. Eles estavam cheios de alegria, eles estavam cheios de contentamento, de entusiasmo por terem encontrado o Messias. O olhar deles, o coração deles estava aquecido. O quanto você está admirado com Jesus? O quanto você ainda tem um brilho nos olhos quando se lembra do que Jesus fez por você? O quanto isso emociona você? Meus irmãos, se as pessoas ao nosso redor não virem algum entusiasmo em nós, por causa de Cristo, por que elas vão dar ouvido para a gente? Se Jesus é só mais uma coisa na minha vida, se Jesus é só uma coisa que eu faço aos domingos, não tem nenhum entusiasmo. Se Jesus é só mais uma coisa na minha vida, por que as pessoas nos dariam ouvidos? Tem que ter entusiasmo. E não importa quanto tempo de crente você tenha ou eu tenha. Entusiasmo. Porque o que Jesus fez por nós é algo incrível. Maravilhoso. Evangelismo, meus irmãos, é um termômetro da sua vida espiritual. Pessoas frias não compartilham o evangelho. Vão contar das novidades, vão contar dos restaurantes, vão contar um monte de coisa, conquistas, mas não vão falar de Jesus. Então, é uma avaliação que você precisa fazer de você mesmo. Porque, de acordo com o texto, todos aqueles que compartilharam Jesus estavam entusiasmados, estavam alegres, estavam radiantes, porque encontraram com Jesus. Terceira coisa que nós encontramos nesse texto a respeito de nosso evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é simples e direto. Verso 42. E o levou a Jesus. O que André fez quando contou para Pedro sobre o Messias? Ele o levou a Jesus. Quando Natanael ouve o evangelho, verso 46, então Natanael tem uma objeção, então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu o quê? Venha ver. Não é sobre nós termos todas as respostas, meu querido. Veja que André não fez nenhum tratado teológico sobre o Messias. Não fez nenhuma defesa de quantas profecias se cumpriram na vida de Jesus. Ele só disse: olha, eu encontrei o Messias. Vamos lá, eu quero te mostrar.
Natanael ainda faz uma objeção, né? Pode vir, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, porque Nazaré era considerada uma cidade inferior, é como se fosse uma cidade, eu não vou dar os nomes não, senão o pessoal fica chateado comigo, né? Vai que tem alguém da cidade que eu ia usar de exemplo. O Espírito Santo segurou minha língua, graças a Deus. Mas pense numa cidade que você não iria e não quer ir. Era Nazaré. Uma cidade que você teria medo se tivesse que ir. Nazaré. Então, Natanael diz, faz uma objeção, tem alguma coisa boa, pode sair lá de Nazaré. Filipe não discute, Filipe não argumenta, ele só diz o quê? Venha ver. Não é sobre termos todas as respostas, não é sobre argumentações pesadas, não é sobre profundo conhecimento teológico, mostre Jesus. O Espírito Santo responde às objeções. Nós podemos ter argumentos, mas não é algo racional, não é algo da mente apenas. Envolve mente, porque a nossa fé é racional, mas não é apenas a mente. Envolve o poder do Espírito. Se Deus não tirar as escamas dos olhos da pessoa, não adianta nada. Quando eu estava na ativa e ia para o almoço, né, sempre buscando alguém para poder compartilhar com quem eu ia falar, e eu tinha vários amigos também no quartel que tinham várias objeções. Objeções filosóficas, objeções a respeito da existência de Deus, a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. E havia momentos que eu virava para ele e falava assim, olha só, como é que você se sentiria se você descobrisse que estava errado? Você tem toda a sua convicção aí de que Deus não existe, você tem toda a sua convicção aí de que a palavra de Deus é um produto de homens e que não tem nada de divino nela, você crê nisso. Mas eu estou aqui diante de você, afirmando com toda essa certeza de que Deus existe, de que a palavra de Deus é fiel e infalível. Você não pensa na possibilidade de você estar errado? Em vez de você estar certo, você está errado? E alguns falavam, sim, existe a possibilidade. Falei, não seria ruim se você estivesse errado? Ele, de acordo com o que você está falando, se eu estiver errado, eu estou frito. Aí eu falava, então não confia em mim, não. Desafia Deus. Eu falava para eles orarem, sem dizer que eles iam orar, né? Eu falava, então fala com Deus. Deus, se o Senhor existe, eu quero ver. Se o Senhor existe, eu quero uma experiência. Porque eu não posso provar que Deus existe. Ninguém pode. Ninguém pode provar que Deus não existe e ninguém pode provar que Deus existe. O único que pode colocar essa realidade no coração do homem é o próprio Deus. E eu confio plenamente nele. E desafiava vários amigos, então fala com ele, desafia, olha, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nisso que o Guilherme está falando, mas se for verdade, se por acaso não for maluquice do tartaruga, então me faz ver. E eu creio no poder da oração. E se eles estivessem sinceramente buscando a Deus, aí você deve estar se perguntando aí, Guilherme, você viu alguém se converter? Não, não vi não, tá gente? Eu não vou dar nenhum testemunho aqui de alguém que se converteu com essa conversa, mas eu não sei, não fiquei lá no quartel, já tem anos que eu não vejo muitos, mas eu creio que no momento de Deus, essa oração vai fazer sentido na vida dessa pessoa. Mas, irmãos, veem como é simples. A maioria das pessoas pensa que precisa ser um pregador, pensa que para evangelizar precisa ter grandes conhecimentos teológicos profundos. Não, nós só precisamos apontar para Jesus. André levou Pedro para Jesus, Filipe levou Natanael para Jesus. Nós só precisamos levá-los até Jesus, de alguma forma. Posso orar por você? O mesmo exemplo que eu dei dos nossos próximos, né? Gente, essa frase, posso orar por você, abre portas. Porque, salvo raríssimas exceções, ninguém vai dizer, não quero que você ore por mim. Raríssimas exceções, isso vai acontecer.
E quando você pergunta se quer ir, eu estou falando para você ser sincero, tá, gente? Eu não estou falando para você só usar um jargão evangélico, não. Se importe realmente com as pessoas. Mas se você ora e se importa com a pessoa, é muito provável que essa pessoa vá abrir o seu coração para você e vai dizer: olha, eu estou passando por isso, eu tenho tal dificuldade, então eu estou orando por você, eu vou orar por você, e estabeleça a partir daí um relacionamento com essa pessoa por meio da oração. Depois que você encontrar com ela de novo: e aí, querido, como é que está aquela situação? Ainda estou orando. Ah, não, querido, não reverteu, não mudou, então vou continuar orando, fica tranquilo que você tem aqui, já estou orando por você. Ou então a pessoa vai dizer: não, melhorou, glória a Deus. E a pessoa talvez comece a pensar: talvez o Deus desse cara aí tem alguma coisa mesmo, porque resolveu, solucionou, só porque você pediu para orar. Vejam como é simples. Evangelismo pessoal é simples e direto. Você pode convidar a pessoa para ler algo com você. Tem um livro, vamos ler juntos esse livro? Eu trouxe um exemplar para você, você lê lá na sua casa, eu leio aqui em casa. Depois, quando a gente encontrar aqui no trabalho, a gente conversa sobre isso. Ou vamos estudar a Bíblia juntos. Quer estudar a Bíblia comigo? Vamos começar pelo Evangelho de João, conversando com os membros da igreja hoje pela manhã. Eu falei dos testemunhas de Jeová e que nós precisamos aprender isso com eles. Eles convidam todo mundo para estudar a Bíblia, querido. Quantas pessoas você já chamou na sua casa para estudar a Bíblia? Quantos amigos você já convidou para estudar a Bíblia? Você, né? Vamos lá na igreja que o meu pastor vai pregar. Não, é você. Vamos lá estudar a Bíblia junto comigo? Coisas simples. Não é ter todas as respostas, é levar a pessoa até Jesus, seja por meio da oração, seja por meio da palavra, é levar ela até Jesus. Sabe por quê? Porque quem convence é Deus. Nós precisamos levá-la até aquele que convence. Não foi André que convenceu Pedro. Quando Pedro chegou diante de Jesus, aí, opa, é o cara mesmo. Quando Natanael chegou diante de Jesus, Natanael era mais duro, Jesus teve que dar uma provinha lá para Natanael, mas foi Jesus, não foi Filipe que convenceu Natanael, foi Jesus. Nós precisamos nos empenhar em lhe apresentar a Jesus e levar as pessoas até Jesus. Confia nele, que o resto ele faz. Quarta, né? Quarta coisa que nós aprendemos com esse texto: não é pouco. João Batista anunciou Jesus para André, que anunciou Jesus para Pedro. Filipe foi alcançado por Jesus e pregou para Natanael. Não é pouco. Quando falamos de evangelismo, nós também pensamos em grandes eventos, em grandes coisas. Vamos fazer um evento e vamos para a praça, e vamos juntar pessoas, e vamos reunir. Meus irmãos, não é pouco. Se cada um aqui nessa noite pregar o evangelho para uma pessoa, e no domingo que vem, cada um aqui trouxer nós vamos ter quase 100 de pessoas fora do inferno. Porque cada um alcançou Talvez Deus não tenha chamado você para ser igual a Pedro, que pregou uma mensagem lá em Atos e 3.000 se converteram. Talvez você não seja Pedro, mas talvez você seja André, talvez você seja Filipe, e traga Mas o que não podemos é nos intimidar. Se cada um de nós alcançar são 100 pessoas a menos no inferno. Não pense grande. Não faça grandes planos quando a questão é evangelismo. É importante. Porque esse pode alcançar mais E eu brinco sempre com Ananias, né? Porque esse pode ser Paulo. Vai que esse que você pregou, daqui a pouco vira um Pedro e prega para 3.000. Você pode olhar para Deus assim, por tabela, Deus, eu fiz mas ele fez 3. Não é pirâmide não, gente, estou brincando, tá? Mas não é pouco. Ver uma
pessoa ser livre dos seus pecados, ser livre do inferno, já vale o trabalho de toda uma vida. Então anuncie com simplicidade, com fé, com fidelidade. Comece com os seus, comece com aqueles que você ama, comece com aqueles que Deus colocou na sua vida. O evangelismo, ele começa com um testemunho? Sim, claro. E principalmente aqueles que estão mais próximos de nós conhecem o nosso testemunho. Talvez o nosso problema de pregar para os próximos seja esse, né? Como é o nosso testemunho? Como as pessoas que estão próximas de nós, o que elas veem em nós? Então, se você... Aí é um diagnóstico que cada um tem que fazer. Se é o seu testemunho que precisa melhorar primeiro, então melhore o seu testemunho. Peça perdão a quem tem que pedir perdão, arrependa-se das maldades que você talvez tenha feito na sua família, né? Peça perdão por palavras duras que talvez você tenha dito, por acusações que talvez você tenha feito. Peça perdão se você foi altivo, se você se considerou melhor do que seus familiares por ser crente e eles não. Não sei o que é preciso fazer. Eu estou dizendo que se o teu testemunho não for bom dentro da sua casa, meu querido, aí nós temos um problema sério. Volta lá na pregação do 6, né, da pregação anterior, revê lá a questão do testemunho pessoal e depois volta para cá, para a pregação do compartilhar o evangelho pessoa a pessoa. Mas, tendo o testemunho, complete ele com a pregação da palavra. Deus colocou você em relacionamentos com um propósito. Deus não colocou você naquela família por acaso. Deus não colocou você naquela vizinhança por acaso. Deus não colocou você naquela empresa por acaso. Deus não colocou você nessa igreja por acaso. Deus não faz nada por acaso. Nada. Aquela família que você está é onde Deus colocou você. É lá que você vai começar a pregar o evangelho. Aquela empresa que você está foi onde Deus colocou você. É lá que você vai começar a pregar o evangelho. Aquela vizinhança que você está é onde Deus colocou você. É lá que você vai pregar o evangelho. Porque, meus irmãos, se não começar porque a gente já ama, a gente não vai alcançar ninguém. A gente não vai amar ninguém. Pode até botar um título de missionário no peito, mas se eu não evangelizei aqueles que estão perto, eu não vou evangelizar aqueles que estão longe. Você está levando os seus amigos a Jesus? São perguntas para o final, para nós refletirmos a respeito desse texto, do que já foi dito, que já foi ensinado. Você está levando os seus amigos para Jesus ou está apresentando apenas os seus hobbies para Ele? Está indicando livros, está indicando séries, está indicando jogos, está indicando restaurantes, está indicando cidades com praia. Eu faço isso, tá, gente? Mas eu também anuncio Jesus. As pessoas, seus amigos, as pessoas do seu relacionamento, sabem e percebem que Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Porque, meus irmãos, se Jesus é a pessoa mais importante da sua vida, seus amigos escutaram você falar dele pelo menos umas 3 vezes no mesmo dia. Se você está empolgado, entusiasmado com Jesus, é impossível você estar com pessoas e o assunto não surgir, e você não se empenhar nisso. Na pandemia, havia aquelas... Quem participou de festa virtual na pandemia? Eu participei com os meus amigos ali, juntava todo mundo no Zoom, umas 20 pessoas, todo mundo em casa. Aí cada um abria lá a sua Coca-Cola, quem eles eram do mundo, abriam lá as bebidas dele lá, e ficava todo mundo na telinha do computador conversando, e era uma festa, por causa da pandemia, que ninguém podia sair. Eu participava com os amigos da faculdade, e os meus amigos da faculdade, quase todos eles são ateus. Quem não é ateu, acredita em coisas esquisitas. Ninguém é crente. Todo mundo ou é ateu ou acredita em coisa esquisita. E a gente está lá sentado na festa, eu estou tomando minha Coca-Cola. Meus irmãos, nunca aconteceu, nunca
aconteceu de eu estar reunido com os meus amigos e Jesus não brotar na conversa. Nunca aconteceu. Porque Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. É impossível você conversar comigo por mais de 30 minutos e Jesus não brotar na conversa. Seja assim. Eu não gosto de me usar como exemplo positivo. Quem me conhece sabe. Eu só estou contando o que eu vivo. Eu falo isso para os meus filhos. Quando eles pensam em namorar alguém que não é cristão, eu digo: como você consegue se relacionar com alguém cujo Jesus não é a pessoa mais importante da vida dele? Isso me leva a pensar que Jesus também não é a pessoa mais importante da sua vida. Porque como é que você pensa em dividir tempo, horas, talvez a vida, com alguém que Jesus não é a pessoa mais importante da vida dele? Isso para mim é termômetro de que, quando eu digo para os meus filhos, então, provavelmente Jesus também não é a pessoa mais importante da sua vida. É um diagnóstico que a gente precisa fazer, gente. Porque sem o diagnóstico a gente não busca cura. Eu não posso fazer que os meus filhos pensem que são cristãos se eles não são. Eu prefiro que eles saibam que não são, para que em algum momento eles se convertam. Nós não podemos fazer as pessoas pensarem que são cristãs. Nós precisamos que elas tenham um encontro com Jesus. Eu não posso fazer você sair daqui pensando que é um cristão se você não for. Eu preciso que você saia daqui tendo a certeza que você é cristão, ou tendo a certeza que não é. Porque se você tiver a certeza que não é, nós temos uma chance de buscarmos para que você seja, de apresentar Jesus para você. Então, como eu disse, o evangelismo é o termômetro da nossa fé. Tenha entusiasmo. E aí eu vou terminar com 3 sugestões práticas. 3 coisas para nós fazermos. Primeiro, liste 3 pessoas do seu convívio que precisam de Jesus. Quando você terminar esse culto hoje, pense em 3 pessoas. São 3 pessoas da minha família, 3 pessoas do meu convívio, da minha vizinhança, do meu trabalho. 3 pessoas. Escolhe 3 pessoas que você sabe que precisam de Jesus. Ore por elas. Busque oportunidade de se aproximar delas. Marque um café. Ah, Guilherme, mas eu vou marcar um café sozinho. Ah, não quer marcar um café sozinho? Então você, mulheres, juntem-se aí, mulheres cristãs, e vamos fazer o seguinte: vamos marcar um café amanhã, e cada uma traz uma amiga que não é cristã, e vamos tomar um café. Simples, nada mirabolante. E passe uma tarde, 3 irmãs cristãs com 3 irmãs que não são cristãs, e conversem. Se você estiver entusiasmado com Jesus, se você estiver com o coração cheio de Jesus, minhas irmãs, esse café vai ser uma bênção. Pergunte para elas sobre o que você pode orar. Pergunte para elas que coisas que elas querem diante de Deus, quais são as suas ansiedades, as suas preocupações. Irmãos, essa igreja não tem futebol, né? Quantas pessoas já foram evangelizadas em futebol? Eu não, gente, eu sou péssimo de futebol, tá? Se você tiver alguma consideração por mim, se você me vê tentando jogar bola, você perde a última consideração que você tinha por mim. Mas eu já vi pessoas dando testemunho, porque são encontros intencionais, tá, gente? Eu não estou falando de um futebol despretensioso, não. Homens, marquem um futebol e convidem seus amigos que não são crentes, mas na hora de jogar bola não vai dar canelada no cara também, e depois querer pregar o evangelho para ele, né? Testemunho. Mas homens, marquem um futebol,
Qual dia que não tem nada na igreja? Não tem nada na igreja na quinta-feira. Então agora os homens do Jardim Alvorada vão marcar um futebol no campo, não sei aonde, eu não entendo nada disso, tá, gente? Só estou dando uma ideia. Mas marcaram um futebol no campo, não sei aonde, todo mundo vai orar a semana inteira por aquele jogo, todo mundo vai orar a semana inteira por aquele horário que vocês pegaram no campo, cada um vai chamar um amigo que não é crente, quando chegar lá, vocês vão orar antes de jogar a bola, vão perguntar para eles, tem alguma coisa que você quer que eu ore? Tem alguma coisa que você quer que a gente coloque diante de Deus? Ora antes e joga bola, pelo amor de Deus, não dá canelada em ninguém. No final vocês vão tomar aquela Coca-Cola, fazer aquele churrasco e vai acontecer o quê? Vocês vão falar de Jesus. Coisas simples, gente, façam alguma coisa, mas preguem, anunciem, sejam intencionais, não fiquem esperando alguém cair no seu colo para você pregar o evangelho. Haja, vá atrás, anuncie. E no fim, investigue o seu coração sobre a sua alegria em Cristo. Se você está tendo tanta dificuldade para falar de Jesus, eu acho que você precisa dar alguns passos atrás e investigar o seu relacionamento com Ele, investigar a sua vida com Ele. E talvez chegar à conclusão dura de que você apenas frequenta a igreja. Mas isso não é o fim do mundo não, tá, meu querido? Se chegar à conclusão do fim de que você apenas frequenta a igreja, pelo menos você está no lugar certo. A partir daqui a gente caminha. A partir daqui a gente avança. Nada está perdido, porque Deus ainda está salvando. A porta da arca não foi fechada. Deus está de braços abertos ainda. Mas tenha isso em mente. Evangelize. E, se você não consegue evangelizar, fique atento, porque, como eu disse, isso é um termômetro do seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos participar da mesa. Vamos lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Vamos lembrar do Evangelho. Que você saia daqui hoje com o coração cheio do Evangelho. Que você saia com o coração cheio de Jesus. Pegue algumas dessas ideias ou outras ideias e coloque isso em prática. Que o seu coração saia daqui ardendo para compartilhar essa palavra. Compartilhar a salvação que nós vamos nos lembrar agora. Compartilhar a obra que Deus realizou em nosso favor. Compartilhe. Lembre-se.